Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou contar para vocês todas as etapas de como fazer um VTuber, todos os programas que são utilizados, seja seu VTuber 2D, 3D, estilo anime, pode ser qualquer estilo, para todo mundo essas dicas vão valer, tá bom? Então eu vou deixar tudo dividido como sempre e vamos lá. Então pessoal, primeiramente eu vou explicar como os VTubers funcionam, todos eles, né, de forma rápida. Então, primeiramente o computador vai precisar de uma referência que deve ser capturado por uma câmera. Tá? Essa câmera pode ser uma webcam, o celular e pode até ser feito digitalmente, vou explicar mais para frente, tá? Na parte dos programas. Então, quando essa imagem chegar lá no seu computador, o software que você vai escolher, ele vai reconhecer onde estão seus olhos, sua boca, dependendo do software e do aparelho que você tiver, ele vai conseguir fazer a leitura da posição das suas mãos, dos seus braços. Depois ele vai passar essa leitura para o esqueleto do seu personagem virtual, que pode ser só o rosto ou o corpo inteiro também. E daí o que vai mudar? Essa carcaça, né? O corpinho dele vai mudar. Então esse processo é o mesmo para todos os VTubers. O que vai mudar vai ser a aparência, algumas configurações das expressões, dos movimentos, né? Tem várias coisas que são personalizáveis, mas é basicamente isso daqui. Então, na prática, como isso funciona? Aqui eu peguei o Face Rig, ele anima 3D e 2D com o plugin. Depois, quando for explicar sobre os programas, eu mostro para vocês. Mas é basicamente isso, ele faz a leitura, ó, estão vendo os pontinhos aqui no rosto da pessoa. E daí ele escolhe o avatar que ele vai estar utilizando. Então aqui ele faz as expressões e o avatar copia. É basicamente isso daqui. É bem engraçado. Então, a primeira coisa que você tem que pensar para fazer um VTuber é o design. Na verdade, vai ser como você vai conceber o seu personagem. Então, aqui dentro vai ter todo o conceito dele. O que é esse conceito, né? Se você tivesse que explicar para alguém como seria esse personagem, seria o conceito dele, entendeu? Não só a aparência dele, mas a personalidade, a história dele, as características. Essas características podem ser físicas, podem ser psicológicas, tudo mais a personalidade, então, né? Porque essas coisas, embora sejam mais abstratas, assim, elas vão influenciar muito no design do personagem, né? Então, ó, como vocês podem ver aqui, existe o character design, o design do personagem. Então, aqui eu até abri a pesquisa no Google para vocês verem como as pessoas fazem normalmente, né? Depois eu vou postar o meu aí lá no Twitter para vocês darem uma olhada como que foi simples a concepção. Não precisa ser tão caprichado assim, não precisa ser profissional. Pode ser só um esboço no início para poder passar a ideia que você teve, entendeu? O importante é passar a ideia do seu personagem nesse desenho. E mesmo se você não conseguir desenhar ou não tiver seguro para fazer isso, você pode contratar alguém, né? Tendo dinheiro, você consegue contratar alguém para fazer isso para você. E as próximas etapas também. A segunda parte é fazer a arte. Porque esse design que a gente falou antes seria mais para definir como é que ele vai ser. E a arte vai ser a arte definitiva que vai ser utilizada nas próximas etapas. Então, essa arte é o desenho finalizado, numa posição que dê para ser utilizada. Então, se ele for 3D, ele vai precisar de uma modelagem, né?
Aqui que vai entrar a modelagem, tá? E se ele for 2D, vai ser um desenho com fundo PNG. Por exemplo, nos programas geralmente aparece isso daqui no fundo, quando ele é PNG. PNG é uma extensão de arquivo que permite que o fundo seja transparente. Então, ele aparece dessa maneira, para você não confundir o que está aparente e o que não está aparente, tá? Rapidinho. Muito bem, ele tem que ter, então, na verdade, né, o fundo transparente e tá separado em layers. Porque esses layers vão servir para fazer as animações posteriormente. Então, se você estiver fazendo, ou se você for comprar de alguém, isso é um pré-requisito, né? Cada elemento tem que estar separado. Então, a terceira parte é o rigging. É uma palavra em inglês, tá? Rigging. Que seria, assim, significa colar uma coisa na outra, rigar, sabe? Por exemplo, os ossos nos músculos, eles são rigados. Seria assim. É um termo muito utilizado no campo 3D, porque você vai sincronizar. Por que eu abri essa chave aqui? Por exemplo, um esqueleto. Esse daqui, vamos fingir que são ombros. Esse daqui é o tronco, uma cintura e tal. Você vai sincronizar esse esqueleto com um corpinho. Tá? Então, quando esse esqueleto se mover, o corpinho vai se mover também. Eles precisam estar colados um no outro. Isso é rigar. Aqui dá pra ver bem como esse esqueleto funciona na prática, tá? Isso daqui é feito dentro do programa 3D mesmo. Eu vou explicar quais os programas a seguir no vídeo. Mas ele não precisa ser humanoide dessa maneira, né? Você pode encurtar alguns segmentos desses, mudar as juntas, né? Fazer a forma que você quiser. Há algumas limitações para o caso do VTube. Você tem que fazer isso ser compatível com a leitura humanoide do corpo, do rosto, né? Expressões e tudo mais. Então, eu não aconselho mudar muito, né? Tem que ver também até que ponto você pode mudar isso e ainda assim ser compatível com a leitura de motion capture, que é a próxima etapa que eu vou explicar para vocês, né? Olha como funciona. Aí tem como você mover isso, né? Ele serve como guia, esqueleto, tá? E aqui tem um exemplo disso sendo aplicado no 2D. Que daí seria a imagem, por exemplo, essa sobrancelha é uma imagem e essa linha aqui é o esqueleto, é um guia, né? E daí ele pode alterar essa imagem através desse guia. No Live 2D, que é o programa que eu usei e que eu vou recomendar para vocês daqui a pouco, é parecido com isso daqui. Mas eu acho que dá para fazer em outros programas também, tá? É que o Live 2D é muito bom para VTuber. O próximo passo daí, depois que a gente irrigar o nosso modelo, nós vamos fazer o Motion Capture. Motion Capture é a captura do movimento. Então, o que vai fazer isso se mover vai ser a leitura que o Motion Capture vai fazer da fonte de vídeo. E o quinto passo, que muita gente esquece de falar também, é o entretenimento, né? Porque não adianta nada você ter tudo isso daqui, toda essa lista, e você não ter um conteúdo para mostrar, né? Então, essa parte também precisa ser pensada. Você tem que entreter, não necessariamente tem que entreter, mas você tem que cumprir o seu objetivo, né? Que geralmente envolve entretenimento. Então você precisa pensar nessa parte. Agora eu vou falar sobre os programas, né? A parte prática do negócio. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou separar aqui desse lado tudo que for do 2D e desse lado tudo que for 3D. No 2D você vai precisar da arte, né? E a arte pode ser feita no Photoshop.
pode ser feita no Paint to Sai. E tem separei algumas opções gratuitas também para vocês, que é o GIMP e o Inkscape. Então o Photoshop ele é muito versátil, eu uso ele não é nem um pouco barato, eu sei que não está acessível para todo mundo, né? Sempre tem a opção essa daqui que eu não posso falar. E ele foi feito principalmente para edição de fotos, mas depois começaram a surgir outras possibilidades, né, de pintura digital, por exemplo. E você pode usar tanto o mouse quanto mesa digitalizadora nele. Nos outros programas também tem como fazer. Então aqui temos a página do Paint Tool Sai. A interface é bem parecida, nesse daqui eu acho até mais simples. E as opções gratuitas, o GIMP, tá? E também o Inkscape. Vocês podem utilizar alguns recursos de vetor também. Acho interessante para quem não tem acesso a essas mesas digitalizadoras, quer fazer no mouse, mas quer fazer com traços limpos e bem assim redondinhos, sem tremedeira, né? Vou colocar um maisinho verde para os programas que são gratuitos, tá? Assim fica mais fácil. Já no 3D você vai precisar fazer a modelagem, que é bem diferente de desenhar, né? Você pode usar programas gratuitos como o Blender. O Maya não é gratuito, ele é da Autodesk, mas ele é muito bom, vejo muitas pessoas usando profissionalmente. Tem também, direcionado para VTuber, com aparência de anime, tem o Vroid Studio, que é gratuito também e me parece que ele é bem fácil de ser utilizado. Né? Você não precisa tantos conhecimentos de modelagem, nem nada assim, ele é bem intuitivo, né? E vejo muita gente fazendo no Unity também. Esse aqui é meio que um direcionamento, porque tem muitos programas que fazem esses trabalhos, cada um pode escolher o seu. Esses são os que eu mais conheço e que eu confio, eu posso recomendar, né? Essa daqui é a página do Blender, ele é gratuito, muito bom, ele tem todos os recursos para modelagem, até mesmo animação 3D, tá? É muito legal mesmo. Temos aqui a página do Maya, né? Também ele é um programa bem complexo, né? Mas todos esses programas a gente encontra tutoriais na internet. E aqui é Vroid, é o Vroid Studio, que eu falei que é direcionada para VTubers no formato anime, né? Olha só que legal. E também tem o Unity. Aqui tem uma página. Não sou muito familiarizada, mas eu sei que ele abrange muitas funções diferentes. Muitas pessoas fazem jogos, acho que é até direcionado para isso, né? Mas assim, pensa quantas funções ele tem que ter para poder criar um jogo, né? Então, inclusive a parte de desenvolvimento 3D aqui, ó, igual tá falando. Próxima etapa, então, precisamos fazer a animação no 2D. E onde que a gente pode fazer isso? Eu só conheço o Live 2D. Não encontrei mais nenhum que fosse tão bom quanto, que funcionasse com os softwares. Esse programa é muito bom, ele serve para fazer animações em 2D sem ser frame por frame, né? É bem interessante o método deles. Vou colocar aí um pedacinho do meu trabalho para vocês verem como funciona, mas é basicamente deformação do mesh, né? Ele cria um mesh em cima da imagem que a gente mandou e daí ele modifica esse mesh e daí a gente diz para ele quando que deve ser animado dessa maneira
E assim a gente dá esse efeito de movimento, né? Como se fosse 3D um pouquinho. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive quando eu comecei. Então, ele tem a versão gratuita, ele tem versão de teste também, para a versão Pro e para a versão gratuita. Então, tem bastante tempo até, 42 dias. Dá para explorar bastante ele. E para o 3D, como é que a gente faz as animações? Você não necessariamente precisa fazer as animações, mas geralmente elas são feitas já no programa que você escolheu para modelagem. Porque é aqui dentro desses programas mesmo que você vai indicar aqui que vai ser irrigado para poder fazer a animação. No Live 2D, você faz uma animação, você diz para o programa, quando a referência fizer isso, o meu personagem tem que fazer isso, e daí você faz a animação. E agora nós vamos para o Motion Capture. Essa etapa tem nos dois. Você pode utilizar uma webcam, eu recomendo fortemente esse modelo, por causa do custo-benefício dela. Ela entrega uma qualidade boa, mais nítida. Talvez me arrisco a dizer, quanto mais contrastante a imagem tiver, melhor para o programa de Motion Capture entender onde que está cada elemento do seu rosto ou do seu corpo, né? Mas você também pode utilizar a câmera do seu smartphone, a câmera frontal ou a traseira, tá? Com programas como o Irium. Irium é um programa que te possibilita fazer isso, né? Você utiliza seu smartphone, a câmera dele, como webcam. E é muito importante que a sua iluminação seja muito boa para que funcione. Não ofusque, não fique branco, né? Aquele reflexo. Então, o melhor seria uma contraluz, uma luz atrás do seu corpo, para ele entender, para o programa conseguir ler onde acaba, né, o limite do seu corpo com o fundo, tá? E na frente para ele poder ler onde estão os elementos do seu rosto. E caso você não tiver como ter nenhuma dessas opções, existe esse V-Magic Mirror, que ele faz esse trabalho sem você ter nenhuma fonte, como de webcam, por exemplo. Você cria uma fonte virtual de imagem para ele fazer a leitura. Então aqui provavelmente a parte de voz é feito através de ativação do som, né? Quando você fizer um som com o microfone, ele vai mexer a boca, condizente. E do lado tem umas configurações e tal para você mudar o corpo. Então aqui a gente já tem um exemplo de motion tracking do corpo, né? Motion tracking é seguir seguir os seus movimentos, né? O personagem está seguindo seus movimentos. Então, aqui a gente já tem um pouco do corpo, mas ele é uma simulação. Então é bem interessante, é uma opção legal também para vocês. E ele é de graça. O único contraponto dele para mim é que, até onde eu sei, ele só funciona com personagens 3D. Agora, todas essas próximas opções aqui de leitura só funcionam com personagens 3D, até onde eu sei, tá? Esse Lip Motion, por exemplo, ele captura o movimento das mãos com perfeição. E, na verdade, ele não é só um programa, ele é um gadget mesmo, um aparelho, tá? E para quem preferir, para celular também tem esse aplicativo, o Mishicon Plus. Só que assim, não gostei muito dele porque ele tá disponível só para iPhone e iPad, sabe? Mas ele faz a leitura do corpo inteiro, segundo eles, pela câmera, já com seu personagem aqui. Tá? Então tem bastante possibilidade, a gente tem que procurar, né mesmo? Também tem o Tobii Eye Tracker. Como que ele funciona? Vocês já devem ter visto isso em outras streams, mas é um eye tracker, né? Tracker é seguir, então eye tracker seria seguir os olhos. Ele é um gadget também, né? Ele é físico e tem os aplicativos, claro, que os softwares. Aliás, a maior parte dos aplicativos, programas que eu vou passar para vocês de motion tracking 3D aceita esse aparelho.
Então, assim, você não precisa nem usar uma webcam com ele. Ele, através dessa leitura da posição dos olhos, ele já consegue fazer uma animação. E para poder movimentar o corpo inteiro, você vai precisar de um aparelho VR, né? Eles também são compatíveis com vários programas que eu vou mostrar para vocês. Mas seria necessário, né, o Oculus Rift para você se situar também dentro do ambiente virtual, e aqui os controles, né, posição das mãos e tudo mais. Uma outra opção que existe também é o Oculus Vive, né? O nome Vive. Eles fazem o mesmo trabalho. Se eu não me engano, o Vive é mais barato, né? Ah, esqueci de falar, mas esse Mishcon é gratuito também. Você só precisa ter dinheiro para ter um iPhone ou iPad, né? Então vou colocar um asterisco aqui só para separar os programas. Então, para o 2D, eu só conheço o Face Rig. E é o Face Rig mais o Live 2D Module. Aqui a gente tem o Face Rig, mas ele vem assim, com esses personagens 3D. Mas para quem tiver interessado em fazer 2D também tem como, né? Igual eles fazem aqui. Ele faz a leitura e passa para isso daqui. Mas para isso você precisa ter o modo a DLC, né, do Live 2D, que daí vai estar aqui embaixo. Esse daqui é o preço do Face Rig hoje. E o Live 2D é esse daqui. Você tem que comprar por mais R$ 8,89. Já para 3D vão ter várias opções, mas um que eu vi que está sendo muito elogiado é esse daqui, o VS, que na verdade é VC Face. Esse VC Face, ele é muito completo, né? Ele tem a leitura dos dedos. Se você comprar aquele aparelho aqui, o Lip Motion, ele consegue já animar os dedos, ele anima o rosto, ele faz o motion capture pelo Tobii também, que é aquele com os olhos, e também tem aplicativo para iPhone. Então achei bem legal, ele é gratuito. Temos também o 3Tine, 3Tine, escreve assim, que também é gratuito. Falam que é muito bom para iniciantes, tá? Tem o Loopet e o Suva também. Então aqui a gente tem a página do VC Face, né? A interface é mais ou menos desse jeito. Eles até tem um comparativo aqui, ó, do demo deles com o Loopet. Aqui é pela Steam, né, que você adquiriu o 3Tine. Ele faz a leitura do corpo inteiro também. Tem o Loopet. E o Suva. Suva também, pelo que eu vi aqui na descrição, é bem completo. Aqui, esse daqui é aquele eye tracker funcionando. Tá, e a parte de entretenimento, como é que eu vou fazer? Para fazer as streams ou gravar os vídeos, eu recomendo muito o OBS Studio, porque ele é gratuito, né? E ele é bem simples de usar e ele é muito completo. Dá para fazer muitas coisas diferentes. Tem bastante tutorial, é muito acessível. Temos também o Streamlabs, que é bem completo, né? Ele, assim, é feito para funcionar na Twitch, sabe? Tudo com ele funciona na Twitch. Só que agora ele tem versão Prime, né? Então algumas funções gratuitas foram reduzidas aí ao longo dos anos. Hoje tá um pouco diferente. Eu já não gostei muito, pessoalmente, tá? Se eu tenho esse daqui, que é tão bom quanto, né? Ele só perde um pouco na interface, ele não é tão bonito.
não tem porquê. Ele tem outras funções também, mas isso a gente consegue, por exemplo, no Stream Elements. Stream Elements, se eu não me engano, ele não tem assim aquela interface lá. Você usa ele dentro de outras interfaces, por exemplo, nesse OBS aqui. E daí ele vai ter aqueles templates de stream. Por exemplo, o que eu tô usando agora é um template que eu mesma fiz, mas assim, na verdade ele é só uma imagem, né? Sabe aqueles templates que são bem mais complexos, ficam várias animações acontecendo, e luzes, e tchau, um monte de coisa? Então, com ele tem como fazer também. Assim como no Streamlabs, mas aqui tem umas opções muito mais legais de graça, né? Então, vou colocar aqui na lista. Tá, e a última etapa que seria como entreter a galera, aliando o que você vai fazer o seu trabalho com aquele conceito que eu falei lá no início do vídeo, você vai conseguir gerar um público mais interessante, com a personalidade que você vai criar. O conceito vai te nortear em todas as suas decisões, em como você vai ser, como você vai agir como VTuber. É criação pura. Sigam o coração de vocês, sabe? Isso é muito importante. Muita gente, assim, pensa, vou fazer o que é mais fácil, o que todo mundo faz, e às vezes não dá certo. Até porque pode até dar certo financeiramente, mas você vai estar feliz fazendo isso? Então sejam felizes nessa parte. Combinado? Então, na parte prática seria criar contas, muitas contas, criar contas. Por exemplo, eu escolhi colocar vídeos no YouTube e fazer streams na Twitch. Então eu tô aliando essas duas plataformas com as coisas que elas têm de melhor para me oferecer. Beleza? Mas além disso, também tem as redes sociais, né? Porque a chave dos vídeos e principalmente da stream é a interação, né? Então, você precisa ter redes sociais para interagir com o seu público. Então, eu tenho, assim, mais ativamente Twitter. Depois eu tenho Discord. Mas no Discord eu interajo mais com o pessoal do grupo de VTubers do Brasil. Se você é um VTuber do Brasil e você ainda não tá nesse grupo, você tem que entrar. É ótimo. Deixa aí um comentário que daí eu mando pra vocês. Eu tenho também o Facebook. É mais pra ver alguns conteúdos, assim, pra dar umas risadas. Tem vários memes de VTubers lá e eu gosto de estar vendo. E daí eles estão todos nos grupos, né? E assim, raramente eu uso o Reddit. Então, assim, olha quantas contas, né? E para a parte monetária, tem vários tutoriais aí na internet como fazer, mas no fim, resumindo, é o seguinte: se você quiser receber dinheiro das pessoas, por exemplo, no YouTube receber superchats durante as suas lives, você também pode receber sendo como se fosse apoiado pela Twitch ou pelo YouTube. Né? O Facebook também tem um plano, todos eles têm um plano de apoio aí para os streamers e produtores de conteúdo, mas assim, alguns requisitos são um pouco altos. Eu acho da Twitch mais interessante e do YouTube também, mas assim, precisa de mais tempo de maturação, né? Eu acho que para ganhar uma quantia significativa é muito difícil, então de repente numa live você pode pedir donate ou tips, né? Tips é tipo gorjeta, tip. Tem outros esquemas também, dependendo da plataforma, né, como estrelas. Superchat mesmo foi um termo que o YouTube inventou para isso. Mas no fim, você vai receber isso numa conta. Você vai precisar ter uma conta para receber esse dinheiro, tá? Provavelmente assim, em internacional. Eu acho o PayPal bem interessante, mas as taxas são bem altas, assim, e você só vai poder sacar depois que atingir um mínimo. Então, o pessoal pode doar, mandar dinheiro pra você e tudo mais, e daí vai ficar tudo salvo lá, e depois no final você saca. É basicamente desse jeito.
tá? Mas fora isso, assim, como um VTuber, artista, alguém desse meio, você pode ganhar dinheiro de outras maneiras também, né? Prestando serviço para alguém, consultorias ou vendendo os modelos, né? É bem interessante. Dei uma pincelada nesse assunto, mas eu espero que tenha dado para entender. É uma coisa que precisa de muita pesquisa, no fim das contas, mas vale muito a pena. Eu gosto muito de fazer isso e eu espero que vocês gostem também, tá bom? Aproveita e deixa o like, compartilha para quem também tem interesse nesses assuntos. E se vocês quiserem mais informações, alguma coisa mais detalhada, um time-lapse de como que foi feito, tudo para vocês darem uma olhada, tutoriais, eu posso fazer para vocês. É só comentar aí embaixo, tá bom? A gente se vê na próxima stream, no próximo vídeo. Até mais, um beijo!